Só um detalhe aqui. Eu ontem recebi uma informação, na verdade, o Guilherme Souza, que é meu produtor lá na HG Play e aqui no Band News na área também, ele recebeu uma informação sobre o risco do Boto ser demitido lá no Flamengo. E aí, da possibilidade do Joaquim Pinto seguir para o Flamengo. Aí eu recebi uma informação no mesmo instante de uma pessoa que conhece muito bem a relação, estava vendo o programa, falou, Everton, esquece isso aí, porque o Léo Jardim nem dava bom dia pro Joaquim Pinto aqui no Cruzeiro. Aí eu dei a informação, só que hoje eu fui apurar o que de fato tem de verdade nessa história. Então vamos lá. O que eu posso dizer a vocês é que quem trouxe o Joaquim Pinto para o Cruzeiro foi o Léo Jardim. E o Pinto contou isso. O Léo Jardim ligou para ele, parece que ele estava na Rússia e trouxe ele para o Cruzeiro. A partir do momento que o Joaquim Pinto veio para o Cruzeiro, o Joaquim Pinto torna-se um profissional do clube e não do Léo Jardim. E onde eu estou querendo chegar com isso? Porque existiam algumas divergências. Sim, elas existiram e foram divergências institucionais no ambiente de trabalho. Porque o Joaquim Pinto, defendendo os interesses do clube, porque ele é funcionário do clube, ele, vez por outra, não entendia que o Léo Jardim estava errado em alguma situação. E aí aconteciam as divergências, que acontecem aqui no nosso ambiente de trabalho também. Então, o que eu apurei? A relação entre o Léo Jardim e o Joaquim Pinto é uma relação absolutamente profissional, onde o Léo Jardim tinha as convicções dele e o Joaquim Pinto defendia os interesses, com as suas convicções, defendia os interesses do clube. Então, uma relação republicana, sem nenhum problema, normal, mas profissional. E é isso que aconteceu. Então, esse negócio de não dava bom dia e tal, a coisa não é bem assim, segundo o que apurei hoje. Era uma relação profissional, divergências aconteceram sim, mas eu, sinceramente, não acredito que haja possibilidade de que o Flamengo busque o Joaquim Pinto aqui. Mas só para entender, HG, porque não há possibilidade deles trabalharem juntos ou porque não há possibilidade eu mesmo? acho que, mesmo o Léo Jardim tendo trazido o Joaquim Pinto para cá, eu acho muito pouco provável que eles trabalhem juntos no Flamengo. Mas isso aí eu acho. O que eu trouxe anteriormente é a informação que eu apurei. Né? Primeiro que o Joaquim Pinto está lá fazendo trabalho no Cruzeiro, respeitado, fazendo seu trabalho lá. E para onde vai isso aí? Ele não, só uma informação, ele não recebeu convite algum ainda. Não, Joaquim Pinto não recebeu nenhum convite. Não tem nada, nenhum movimento de outro clube interessado no Joaquim Pinto. Está fazendo o trabalho dele normalmente. E segundo o que apurei, era uma relação com divergência sim, onde o Joaquim Pinto defendia os interesses do clube e o Léo Jardim tinha lá seus interesses. Garcia, só para entender, não são funções e posturas bem diferentes, bem distintas, porque o Pinto aqui no Cruzeiro, ele faz um trabalho junto com o Spindle. Sim. Num determinado período, ele chegou a trabalhar com o Matos, né? O Joaquim Pinto? Ou não? Chegou a valor? Chegou a valor. Não. Ou deu espaço de tempo? Não. Porque eu não vejo o Pinto sendo um substituto para o que o Boto faz no Flamengo. Mas aqui no Cruzeiro ele acabou sendo um substituto. Ele acabou promovendo. Então, mas a função dele, o estilo dele, não cabe no que... Eu estou contigo. Eu penso a mesma coisa que você, mas ele chegou a assumir a função de diretor esportivo. Aqui no Cruzeiro ele chegou a assumir a função de diretor esportivo assim que o Pelaipe deixa o clube para ir comandar o Grêmio. Eu falei Alexandre, era o Pelaipe. Com o Pelaipe eles trabalharam. Ele trabalhou. Com o Pelaipe ele trabalhou. Com o Pelaipe ele trabalha. No organograma, né? Se a gente faz um organograma, a função do Pinto não tem a ver com o Boto. Então eu acho que o Pinto vai ficar no Cruzeiro mesmo. Eu acho que isso aí não existe essa... Não tem que existir essa preocupação no Cruzeiro agora. Acho que o Cruzeiro tem outros caminhos aí para olhar para frente e se preocupar. É o Cruzeirão, mais um dia de trabalho na Toca da Raposa. Meio-dia 33, trabalho já encerrado, agora é o almoço, né? A turma no almoço, restaurante da Toca da Raposa, todo mundo liberado. E aí amanhã à tarde, toda a delegação já a postos para o último trabalho, esse que vai definir o time que vai a campo contra o Atlético. Trabalho tático hoje e amanhã.
Ontem trabalho técnico, aquele trabalho ali de condição de bola, campo reduzido, avaliação também do adversário, detalhes do Atlético, tudo isso vale, né? Tudo isso é pro encaixe da comissão técnica do Tite, observando valores do adversário, potencialidades do adversário, que o Cruzeiro precisa ter atenção para não errar nada no jogo de domingo. Essa é a ideia e hoje sim, já um trabalho que tem a parte tática, tem a bola parada também, que amanhã geralmente é aquele arremate, né? Tem todo aquele retoque, né? A bola parada ofensiva, defensiva, são ajustes fundamentais para o Cruzeiro buscar este resultado. Agora, eu acredito, Thiago, que o Tite, ele vai encaminhando uma equipe muito de acordo com o que ele vem fazendo nos últimos jogos. Para mim, não vai mexer no jogo mais importante da competição, que é a final, para tentar surpreender o adversário. É muito mais nessa linha, né? De repetição, de ideia, de entrosamento, de um meio-campo mais povoado, de um ataque que tem ali o Caio Jorge, uma semana cheia para encher o tanque, para estar melhor fisicamente. E o que isso representa em termos de time? O Cássio, para mim, não vai ser problema, né? Pelo menos essa é a ideia. Desde quando nós trouxemos no domingo, que ele saiu para fazer exame, que o Cruzeiro trabalhava a questão dele de recuperação por causa desse estiramento no joelho. E aí você pode pegar como exemplo os últimos jogadores que machucaram e tiveram essa lesão e se recuperaram. Então aí é uma situação um pouco mais favorável ao jogador no contexto do Cruzeiro. Gerson vinha também participando da atividade de ontem, fez parte dela, já se colocando à disposição do Tite. São as únicas, para mim, foram as únicas dúvidas ao longo da semana. Agora o restante do time, se fosse hoje, Thiago, a formação que ainda tem um treino de amanhã, eu me arriscaria a dizer que é a equipe que ele vem utilizando, né? Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian Pereira e Caio Jorge. Para mim, né? Só se tiver alguma surpresa, só se tiver algo muito fora aí do que pode acontecer na atividade de amanhã, mas já é uma ideia de um time que o Tite vem gostando e vem implementando nos últimos jogos. Thiagão. O Nath Fiuza, Alexandre Simões, é um clássico também muito especial para o Cruzeiro, para o cruzeirense, voltando a uma decisão, e é um clássico de afirmação. Essas boas notícias do Gerson, do Cássio, animam ainda mais o torcedor, e acho que no Cruzeiro, diferente do Atlético, me parece ter uma estrutura muito mais pronta de time. Tite vem repetindo, né? Você pode questionar se é bom, se não é bom, se deu certo, se não deu certo, mas o Tite já tem uma estrutura de jogo aí do Cruzeiro pro fim de semana, Alexandre Simões. Acredita em algum tipo de surpresa ou vai manter aquilo que vem sendo feito nos últimos jogos? Thiago, acho que a única surpresa pode ser o aproveitamento ou não do Gerson, né? O Pansieri colocou essa questão aí, a gente não sabe como estão sendo os trabalhos, né? Hoje, Simões, desculpa te interromper, mas Gerson e Cássio trabalharam, né? Trabalharam mais tempo que ontem, que anteontem, então isso é uma ideia boa pro Tite, né? Sim, é uma ideia boa, mas de toda forma que ele tem, se a gente for pegar inclusive o primeiro clássico que foi na Arena MRV, e o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, né? Inclusive venceu o primeiro tempo por 1-0, o gol do Caio Jorge. O Gerson foi banco, estava chegando ao Cruzeiro, mas o titular foi o Wanderson, né? Sim. O Wanderson formou a dupla de ataque com o Caio Jorge, e é um jogador que entrega muito isso que o jogo de domingo vai pedir, né, Thiago? É intensidade, é recomposição, é muita marcação, porque como é um jogo único, ninguém quer tomar um gol. O gol vale muito mais num jogo único do que em qualquer outra partida, em qualquer outra decisão. Então eu acho que fica essa dúvida aí muito mais ligada à parte física do Gerson do que a qualquer outra coisa, né? E também a estratégia do Tite, né? Ele vai querer ter o Gerson como arma ou ele vai querer ter o Gerson como um cara que já começa o jogo? E o Wanderson dá outra possibilidade, né? O Wanderson é um cara mais agudo de lado de campo. Não dá pra gente comparar tecnicamente o jogador. O Gerson tá num patamar, o Wanderson está em outro. Mas me fica essa questão aí até em relação à estratégia de jogo
do Tite para esse clássico de domingo, porque a gente precisa destacar, né? O ponto fraco da defesa do Atlético, pelo menos até agora, e no domingo o nível de motivação é outro, mas é a lateral direita. E o Wanderson é um cara que joga pelo lado esquerdo. O Arroyo é até muito mais agudo, muito mais incisivo, mas, por outro lado, a parte tática do Arroyo ainda é muito deficiente. E o Wanderson se destaca muito nesse aspecto. Então vamos ver aí, eu acho que assim, como eu imagino que o companheiro do Hulk é a única dúvida do lado do Atlético, eu acho que essa função aí talvez seja a única dúvida do Tite. Aliás, a função não. Gerson ou Wanderson? Eu acho que essa talvez seja a dúvida do Tite. Ô, Nath Fiuza, nessa montagem do Cruzeiro, o Simões cita a dúvida quanto a esse aproveitamento. Eu pensei, enquanto ouvia o Simões falar, na questão de atitude, de postura, né? Dos dois times. Jogo único, não tem margem para erro, as duas torcidas em campo, tem pressão dos dois lados, tem muita coisa em jogo, hein, Nath? Com certeza, né, Thiago? Muita coisa em jogo. E é nesse tipo de partida que, às vezes, as equipes elas não gostam de se lançar desde o início, né? Partir para cima demais do adversário. Apesar de que essa é a postura de que o torcedor gosta, até a gente como analista quer ver um jogo aberto, quer ver um jogo movimentado, mas às vezes essas decisões em jogos únicos, elas são um pouco mais truncadas, aquele jogo mais faltoso, né? Depende muito também da arbitragem. Vamos torcer para ser um bom árbitro que passe, inclusive, despercebido, mas a condução ali também, né? Então eu acho que o Cruzeiro, não vejo um Cruzeiro com o Tite fazendo blitz ofensiva, indo para cima do Atlético com tudo já no primeiro tempo. Por isso eu acho que possa ser a escolha do Gerson, até porque você, né, cadencia mais, você tem mais qualidade no passe, você tem mais alternativas de triangulações, Matheus Pereira, Gerson, né, os próprios laterais que têm ganho protagonismo nesse esquema do Tite, porque o Matheus Pereira trabalha mais por dentro, o Christian e o Gerson a mesma coisa, então os laterais sobem mais, mas fica a preocupação, principalmente do outro lado tiver um Dudu. Será que o William vai subir tanto? Porque aí vai ficar sempre no mano a mano. É uma situação que preocupa, né? Se o Cruzeiro estiver esperando um Atlético com um homem de lado de campo, principalmente na esquerda, tem a importância da presença do Christian, que faz essa cobertura. Então, por que eu tô falando isso? Porque poderia ser o Arroyo uma alternativa, mas já é um jogador mais agudo, então acho que ficará para o segundo tempo. E entre Wanderson e Gerson, o Wanderson, apesar de ser um atacante, tem a questão tática, né? Da recomposição também que pega muito. Então isso também pode ser um indicativo para o Tite. Olha, se não tiver o Gerson, eu vou colocar um atacante, mas um atacante que marca melhor, porque aí também eu não abro o time demais. Então acho que pode passar por esse caminho. Mas o Tite sabe da pressão em cima dele, principalmente, né, para ser campeão. Então acho que isso também pode influenciar, né, de às vezes ser um Cruzeiro com uma postura de buscar mais o jogo, de querer ter mais a bola, de querer ser um pouco mais protagonista, porque o Tite sabe que precisa dar a resposta. É isso, tem que mostrar serviço, né? O jogo é muito importante. Ninguém liga pro estadual. Em campeonato mineiro não vale nada. Perde domingo pra ver, filho. Perde lá, um dos dois, tá? Perde levando um 2 ou 3-0. Você vai ver se não vale nada e como vale, né? Ainda mais um baita clássico. Ô, Pansieri, a essa altura o Tite já tem a escalação, o time do Cruzeiro bem encaminhado. Como fica essa preparação até domingo, hein, Pansi? Vamos lá, Thiago. Então hoje o trabalho finalizado na Toca, amanhã à tarde tem o treino para arrematar tudo isso e a concentração. Agora deixa eu trazer uma informação legal, 12h47. A Nação Celeste canta demais no Mineirão, né? Faz a festa no Mineirão. E amanhã os torcedores do Cruzeiro estão se organizadas, torcedor que não é de organizada, para levar apoio ao Cruzeiro na Toca da Raposa 2. Que horas? Estão se organizando a partir das 3h30 da tarde, né? O treino é às 4h. Então vamos ver como é que vai ser isso. Da última vez que teve essa movimentação na Toca da Raposa com torcida, eu me lembro que até foram lá, assistiram a parte do treino, foram aplaudidos pelos jogadores. A Nação Celeste, que é maravilhosa mesmo e faz barulho, e vai levar esse incentivo para os jogadores amanhã, né? Os torcedores vão cantar, vão festejar, vão fazer aquela motivação para a turma, e aí para passar aquela energia boa, né? Passar energia boa para o Cruzeiro buscar esse título
E é essa a informação. Então a torcida do Cruzeiro amanhã, às 3h30 da tarde, se organizando na porta da Toca da Raposa e com certeza vai fazer aquela festa em azul e branco que estamos acostumados a ver no Mineirão. Thiago, deixa eu trazer uma informação aqui que está no nosso itatiaisport.com.br, uma matéria do nosso Lucas Barbosa. Foi até uma informação divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo, que o Cruzeiro recentemente tentou o Santiago Sousa. É um zagueiro e volante do Racing. O repórter, né, também dizendo que o Cruzeiro ofereceu na época 8 milhões de dólares livres de impostos pelo jogador. Na época estava 42 milhões mais ou menos de reais, só que o time argentino rejeitou, né? E até na apuração do nosso Lucas Barbosa, o Cruzeiro não confirmou nem negou, mas diz que é um jogador muito conhecido e analisado internamente, mas a informação que vem da Argentina é que o Cruzeiro tentou a contratação do Santiago Sousa, mas na época não evoluiu, Thiagão. Quero te contar agora se existe alguma chance de Wallace, volante que pertence ao Cruzeiro, virar reforço do Vasco, especulação que ganhou força nas redes sociais de torcedores cruzmaltinos nas últimas horas. Wallace, aquele atleta comprado da Udinese, um caminhão de dinheiro, salário de R$1.200.000 por mês. Na atual temporada, mesmo com a mudança no comando técnico da Raposa, o Wallace segue jogando pouco. Tite só o escalou uma única vez. Ele jogou os 7 minutos finais da partida contra o Pouso Alegre. Foi para o banco de reservas em outros 3 jogos, em todos os outros nem sequer foi relacionado. R$1.200.000 por mês, um dos piores custos-benefício da história recente da Raposa. Só para completar, perguntei para esse dirigente do Cruzeiro se existia alguma negociação em andamento para que o Wallace virasse reforço do Vasco. Abre aspas para essa fonte, foram rumores que começaram a sair na quarta-feira, mas não fomos contactados em relação a essa possibilidade por ninguém do Vasco. Desde que foi comprado em 2024, o Wallace disputou só 46 jogos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.